Seja muito bem-vinda ao nosso segundo encontro da Jornada da Psicologia Hospitalar. Eu sou Patrícia Meckler, psicóloga hospitalar há mais de 20 anos e fundadora da Psicocare. E nesse evento eu estou te ensinando o caminho para você se tornar referência na psicologia hospitalar e ter estabilidade e atender com segurança. Com isso, você vai conseguir ter estabilidade financeira, não vai ficar tensa e preocupada, né, com pacientes que ficam faltando e que não pagam, e também vai conseguir muito mais indicações para atender na clínica, já que você vai ser vista por centenas de pessoas que circulam pelo hospital e que podem aí te ver como uma psicóloga competente e que dá resultados. Olha, eu fiquei muito feliz de ver tanta gente participando dessa jornada. Isso me mostra que a psicologia hospitalar está despertando interesse grande nas pessoas por causa de todos os benefícios pessoais e profissionais que ela oferece. Sem contar, é claro, dos benefícios para os pacientes e para os familiares, que são as pessoas mais importantes aí na nossa profissão. E se mesmo assim você tem dúvida se isso é possível para você, dá uma olhada no relato de mais algumas psicólogas que estão aplicando o método Psicocare nos hospitais. Olha, eu fiz uma faculdade e eu tive zero, zero hospital, zero. Pra não dizer, eu tive 2 aulas, 3 de comentários. Eu ficava muito insegura, muito insegura, muito insegura, porque eu não tinha nada na faculdade, era uma área que eu queria, e sempre que também eu citava algo, eu era desacreditada, assim, não vai, é uma área difícil, não tem vaga, você vai sofrer, não dá para estagiar, você vai fazer residência, vai ser não sei quantas mil pessoas para fazer isso. Então, eu sempre fui muito desacreditada, então eu desanimava, assim. Hoje eu sou craque na evolução, porque eu aprendi com as meninas, eu tenho aqui minha colinha. Aquele dia eu tive certeza que era meu coração, era da psicologia hospitalar, meu coração bateu muito forte. Eu trabalhei em muitos lugares, trabalhei na rua, eu gostei bastante, mas no hospital tinha algo especial, assim, tinha algo que era bom para mim, eu me sentia confortável. Eu estava tão empolgada com o hospital que eu nem pensei em clinicar primeiro. A primeira coisa eu pensei em hospital. É uma área que contribui muito para diversas áreas, ajuda muito no conhecimento clínico, acho que até nas nossas próprias emoções e postura como psicólogos. A gente precisa saber lidar com essa dinâmica do hospital de eu estar atendendo a paciente hoje, amanhã o paciente não estar mais, e às vezes porque se deu alta, enfim. Então, são dinâmicas que só o hospital pode proporcionar. E hoje, o raciocínio rápido que eu tinha que ter no hospital me ajuda muito. Então, hoje o paciente está falando uma coisa e eu já interpretei e tive o raciocínio clínico todinho daquela nossa conversa, sabe? Você viu que são pessoas comuns, mas que estão tendo sucesso, porque estão aplicando todos os dias tudo que elas aprenderam com a Psicocare. E na aula passada eu te mostrei os 3 piores erros que um psicólogo pode cometer na psicologia hospitalar e também o que fazer, né, para corrigir cada uma dessas situações. Esses erros atrapalham demais a evolução e o crescimento da gente na carreira e acabam sendo um motivo grande de frustração e de desistência. A aula passada ela é fundamental para que você tenha sucesso na psicologia hospitalar. Então, se você ainda não assistiu a aula 1, eu vou deixar o link dela aqui na descrição do vídeo e você escolhe se você vai assistir a aula 1 antes ou depois dessa, fica a seu critério. Você pode fazer como você preferir, né? Mas o importante é que você não deixe de assistir a aula 1. Hoje, meu compromisso com você é te mostrar com clareza e profundidade os diferentes locais de atuação dentro do hospital e o que fazer em cada um deles, já que cada setor tem a sua peculiaridade e acabam exigindo da gente habilidades, comportamentos, manejos bem específicos. Lembrando que em um setor você vai atender pacientes com diferentes condições clínicas. Então, desde um paciente que veio para fazer por exemplo, uma
retirada de apêndice até pacientes em cuidados paliativos. E é isso que eu vou te ensinar nessa aula. E não precisa se preocupar, porque é tudo muito simples e não precisa de nenhum tipo de dom, né? São habilidades que, se a gente persistir com supervisão, teoria e prática, a gente desenvolve de um jeito bastante eficaz. A gente vai entender como o psicólogo hospitalar pode e deve ocupar esses diferentes espaços com segurança, protagonismo e responsabilidade. Hoje, a psicologia hospitalar não é mais uma atuação marginal. Ela é prevista por lei, que reconhece a psicologia hospitalar como um campo de atuação. E só isso já abre muitas portas. Mas o que realmente muda o jogo é a demanda crescente. Então, segundo o IBGE, no ano de 2023, o Brasil ultrapassou mais de 218 milhões de habitantes. Com o envelhecimento da população e o aumento das doenças crônicas, a demanda por atenção hospitalar ela só cresce. E junto com ela, a necessidade de um cuidado humanizado. E tem muitos editais de concursos e seleções onde a presença do psicólogo é obrigatória. E tem mais, tem uma resolução de 2023 da ANS que traz aí, que amplia o acesso aos tratamentos psicológicos pelos planos de saúde. Então, cada vez mais hospitais eles estão incorporando a psicologia de uma forma mais estruturada, mas o que falta no momento são profissionais capacitados. E tudo isso não não sou eu, Patrícia, quem estou dizendo, né? É real, são dados. Então essas oportunidades, elas já estão aí, já estão acontecendo. E como em qualquer área da vida, quem chega antes bebe água limpa e aproveita muito mais. Agora a gente vai fazer uma verdadeira visita guiada pelos setores do hospital. Em cada um desses setores, eu vou te mostrar o que você pode encontrar, como atuar, quais são as habilidades que a gente precisa desenvolver e que tipo de impacto você pode gerar naquele ambiente. E o mais importante, eu vou te mostrar onde a maioria dos psicólogos acaba errando, né? Porque não foi ensinado a lidar com essa realidade durante a graduação, durante a faculdade. E também o que você deve fazer com o conhecimento que você adquirir, né? Como se preparar para atuar nesse ambiente. Então vamos lá, porque essa é uma das partes mais importantes aí dessa jornada, né? O primeiro local que a gente vai abordar aqui é o pronto-socorro. O pronto-socorro é onde o tempo corre. Os pacientes eles chegam numa situação de emergência, os familiares entram em desespero e muitas vezes o psicólogo é chamado ali no susto. Um dos erros mais comuns é chegar sem saber o que fazer, sentar do lado do paciente ou do familiar e perguntar: você quer conversar comigo? Né, por exemplo. Isso, gente, não funciona. Nessa hora, a pessoa não sabe o que ela quer. Ela precisa de contorno, de sustentação, não de perguntas abertas. O primeiro passo é ler o ambiente e já analisar como é que esse paciente está, em que estado ele chegou, como é que está a família, quem está conduzindo esse caso. Nunca chegue já falando. Primeiro, mapeie, porque cada minuto que você observar provavelmente vai evitar erros que fariam a equipe pensar: esse psicólogo não tem nem noção do que ele está fazendo, não consegue nem observar o que está acontecendo. O próximo ponto é a gente não invadir o caso sem alinhar com a equipe. Você precisa chegar, se apresentar rapidamente, perguntar, querem que eu dê o suporte à família, ao paciente ou à equipe nesse momento, né? Aonde a minha atuação vai ser necessária nesse momento. Dessa forma, você vai ganhar a confiança da equipe, porque você vai transmitir que você está ali para somar
e não para atrapalhar ou tentar ser a salvadora da situação. Depois disso, entra a sua atuação direta. No pronto-socorro, o psicólogo ele precisa aplicar técnicas breves, né, que estabilizem o paciente e ajudem a família a se organizar. É importante você saber que no pronto-socorro, cada intervenção ela precisa ser curta, clara, com objetivo funcional. No pronto-socorro, é uma das maiores vitrines profissionais que você vai poder ter. Você vai estar sendo visto e observado por muitas pessoas que vão ver a sua atuação, a forma como você se posiciona. E isso automaticamente pode ser um aliado, né? Colocando você em evidência ali. A unidade de terapia intensiva, ou a UTI, é um outro local de atuação. Então, se o pronto-socorro é um lugar do caos imediato, a UTI acaba sendo o lugar da intensidade contínua. Lá o clima ele é mais controlado, mas também é mais tenso e carregado. Na UTI, cada detalhe conta. Cada olhar da família, cada gesto da equipe, cada palavra que a gente escolhe pode mudar completamente a forma como aquele ambiente está organizado e está se sustentando. E é justamente na UTI que muitos psicólogos acabam perdendo espaço sem perceber. O erro comum aqui é quando a gente tenta forçar intervenções, quando muitas vezes o mais importante é a presença. O paciente ele pode estar sedado, mas a família está às vezes em pedaços ali e a equipe exausta. Na UTI, nós psicólogos, a gente precisa entender o tripé ESP. Ele representa o E, estado crítico do paciente, que muitas vezes está entubado, com restrições físicas. O S é de sofrimento, que é o medo da morte, o desespero. E o P, que é a pressão constante sobre a equipe. Então, quando você entra numa UTI, é quando você vai definir o seu valor, que não é o quanto você fala, mas sim o quanto você organiza aquele ambiente emocionalmente. Então, eu vou te ensinar 3 passos que você deve seguir quando estiver trabalhando na UTI. O primeiro deles é a presença firme, mais discreta, né? Na UTI, o psicólogo ele não é o protagonista, não é você quem vai conduzir o ritmo, é o paciente e a equipe. Então você precisa ter uma presença respeitosa, entrar sem pressa, observar, esperar o momento certo. Uma presença discreta não significa uma presença apagada. O seu corpo, as suas atitudes devem demonstrar calma e prontidão. O segundo passo é você ter uma comunicação objetiva, né, com essa equipe. Então, lá dentro a gente não tem tempo para longas explicações, para longas discussões. A gente precisa mostrar em frases rápidas mesmo, né? O que está acontecendo ali e por que a gente está ali. Então, eu estou aqui para dar suporte à família, para evitar conflito, para trabalhar questões referentes à comunicação, né? Esse tipo de comunicação faz com que a equipe veja você proativo, né, de forma funcional, não como apenas um psicólogo a mais lá, tá? O terceiro passo é a intervenção com a família. E aqui eu posso dizer que está um ponto bem crítico, né? Porque na UTI, muitas vezes a família não vê o paciente ou vê o paciente em condições impactantes, né? Então, entubado, cheio de aparelhos, né? Vê tudo menos o paciente. E o seu papel qual é? É estar continente, validar a dor, sem deixar que essa família se desorganize e desorganize o ambiente. Então, a gente tentar antecipar algumas situações, explicar o que vai acontecer numa linguagem simples, isso facilita bastante.
A gente também trabalha na UTI a questão da comunicação de más notícias, que a gente dá junto com a equipe médica sempre que necessário. Lembrando que não é você quem vai dar essa notícia, mas quem ajuda a família a se organizar diante disso, tá? E além disso, tem algumas coisas que a gente precisa evitar dentro da UTI, né? Então, falar demais durante os procedimentos, tentar transformar a visita em sessão de terapia, prometer aquilo que a gente não pode cumprir. Então, vou conseguir mais um tempo de visita para você. Isso tudo tem que ser bem alinhado com a equipe antes, tá? Tomar lugar da equipe médica na hora de comunicar prognósticos e exames, a gente não tem essa condição, né? Vão vir muitas perguntas ali junto com alguma informação e a gente não é o profissional capacitado para tirar essas dúvidas. E todos esses erros tiram o psicólogo da autoridade e do respeito. E é por isso que eu digo, a UTI é o maior termômetro da sua atuação. Se você sabe se posicionar na UTI, você não ganha só respeito, você se torna um profissional indispensável. Porque referência na psicologia hospitalar não é aquele profissional que fala bonito, né? É quem consegue entrar numa UTI, por exemplo, e sustentar o peso do ambiente, né? Ajudar os familiares e a equipe numa comunicação mais estável, mais fluida. O próximo setor que a gente vai conversar é a oncologia. Bom, na verdade, assim, a oncologia não é um setor. Um paciente oncológico, ele pode aparecer no pronto-socorro, ele pode estar na UTI, mas eu acho muito importante que você saiba lidar com essas pessoas, com esses pacientes e com os seus familiares. Aqui o psicólogo ele não lida apenas com crises momentâneas, mas ele atende pacientes que estão num processo longo, onde o sofrimento ele se renova a cada consulta, a cada exame, a cada notícia. É na oncologia que nós psicólogos precisamos mostrar que a gente sabe sustentar a dor sem a gente quebrar, né? E oferecer esperança sem vender ilusões. É nesse cenário que muitos psicólogos acabam se perdendo, porque eles confundem esperança com promessa e acolhimento com apego. Você precisa saber que o paciente oncológico, ele vive uma montanha-russa emocional. Então tem exames, diagnósticos, tratamentos e resultados não esperados, né? E tratamentos agressivos, aí tem remissão, depois tem recidiva, né? E este é um cenário que a equipe precisa muito de um profissional capacitado, de um psicólogo capacitado. E um dos erros mais comuns é que o psicólogo acha que precisa sempre animar, motivar o paciente. Não! Em muitos momentos, o que o paciente mais precisa é de um espaço seguro para poder expressar tudo que ele está sentindo, medo, raiva, tristeza, enfim. Ao ter contato com o paciente, o foco é ajudar de várias maneiras, dependendo da análise que a gente vai fazer da situação. Por exemplo, você pode ajudar a reduzir a ansiedade antes do paciente para um procedimento, de um exame ou mesmo da quimioterapia. Você pode ajudar o paciente a encontrar recursos internos ali para suportar todo o processo. A gente também pode ajudar o paciente a dar mais valor ao momento presente, né? É preciso saber conduzir conversas sobre adesão ao tratamento, sobre o significado de um novo ciclo de quimioterapia, sobre a vida após a perda dos cabelos, por exemplo, sobre a autonomia e as incertezas. Então, são sempre conversas complexas, né, que exigem presença, preparo e estudo do psicólogo. Você não pode cair em dois extremos, né? Nem ser um psicólogo que só fala de morte, deixando o paciente
muito angustiado, sem chão, né, sem esperança, e também não pode ser aquele que cria ilusões e dá esperança à torta e à direita. Já sobre as intervenções com a família, a gente tem um ponto crítico, né, que ela pode ser tanto um fator de apoio, né, de continência, quanto um fator de sofrimento. O seu papel, né, nesse sentido, vai ser ajudar a família a compreender que ela não tem controle sobre tudo, mas que ela pode ser um apoio efetivo e real, né? E aí, nesse sentido, a gente ajuda a família a reduzir algumas cobranças irreais, do tipo, você precisa ser forte, né? Não pode desistir, né? Enfim. A gente também ajuda a preparar para más notícias, recaídas, sem quebrar, né, de novo a esperança. Então é normal que eles sintam raivas, a gente valida esses sentimentos, né? A gente sustenta o diálogo entre a equipe e os familiares em momentos difíceis. Então vamos organizar junto, né, com vocês, como é que a gente pode ajudar no dia a dia, sem sobrecarregar ninguém, né? Com a equipe, o psicólogo oferece suporte, né, sempre com uma escuta ali nos momentos de cansaço físico e mental, né, ajudando nas comunicações difíceis, né, que podem ser desde que o tratamento não está dando certo, até de que precisa fazer alguma outra intervenção. Além disso, tem algumas coisas que a gente deve evitar na área oncológica, né? De novo, que é prometer cura ou frases vazias, né? Como vai dar tudo certo, né? Às vezes, ignorar a dor do paciente para manter o clima positivo, então evitar falar sobre alguns assuntos ali, como tabu, né? Para que não gere sofrimento, né? Se apegar demais a um paciente e sofrer demais, né? Então a gente precisa ter essa técnica apurada, né? Às vezes entrar em discussões religiosas, impor crenças, né? Isso em nada vai favorecer, né? Se apegar demais a um paciente, né? E sofrer toda vez que acontece alguma coisa, ou tem alguma recaída do paciente, são questões que a gente precisa ficar bastante atento. Quando fala sobre espiritualidade ou sobre questões religiosas, a gente tem que tomar muito cuidado, né, de não impor crenças, ou até mesmo quando a gente faz as evoluções, né, tomar cuidado para que elas não sejam vagas, né, sem indicar efetivamente o que está acontecendo, né. Cada um desses erros acaba minando a credibilidade do psicólogo e o faz ser visto como despreparado. E fazendo e não fazendo essas coisas, adivinha quem vai ser chamado em casos críticos? Não vai ser o psicólogo legal, nem o psicólogo duro demais, né? Vai ser o psicólogo que consegue, de forma eficaz, sustentar o processo oncológico, né? Ao mesmo tempo que com firmeza, com humanidade. E eu preciso que você entenda isso de uma vez por todas aí. Na oncologia, não é o psicólogo mais estudado ou mais simpático que vai virar a referência. É o psicólogo que sabe sustentar o peso de uma doença prolongada, né? Que sabe cuidar de uma família, né? Que ajuda a equipe a não se perder diante do desgaste. E agora, vamos falar sobre uma das áreas mais marcantes de atuação do psicólogo hospitalar, que são os cuidados paliativos. Então, se o pronto-socorro é o lugar de causa imediato, se a UTI é o lugar de uma intensidade contínua e a oncologia é um lugar de travessia, os cuidados paliativos são o lugar onde você realmente vai aplicar a famosa frase, né? São mais vida em seus dias do que dias em sua vida. Aqui o trabalho já não é sobre prolongar a vida a qualquer custo, é sobre qualidade, dignidade e sentido até o último momento. É aqui
que o psicólogo se torna, muitas vezes, a âncora emocional para o paciente, para a família e até para a equipe. Mas deixa eu te falar uma coisa. É também aqui que muitos psicólogos acabam se perdendo, porque eles acreditam que o papel é de trazer conforto a qualquer custo. E isso não pode ser assim. Na verdade, o papel é sustentar a verdade, os limites e a dignidade até o fim. Mas quando eu falo de psicologia hospitalar em cuidados paliativos, muitos psicólogos já se tremem, já recuam, né? Vem uma objeção na hora, assim, né? Eu não tenho preparo para lidar com a morte, né? Eu vou ficar destruído emocionalmente, né? Os médicos não vão me ouvir de jeito nenhum. Cuidados paliativos não é para mim. Não quero trabalhar num lugar que só tem sofrimento. Se alguma dessas frases já passou pela sua cabeça, me acompanha aqui no meu raciocínio, porque eu vou te mostrar por que esses medos não só podem ser superados, mas também porque justamente eles são a oportunidade para você se tornar referência dentro do hospital. A primeira questão é sempre: eu não tenho preparo para lidar com a morte. E deixa eu te falar uma coisa, ninguém nasce preparado. A morte não é um tema confortável, nunca. Mas nos cuidados paliativos, você não precisa ser especialista em morte. Você precisa ser especialista em vida até o último momento. O foco não é falar do fim, mas de dignidade, de sentido, de presença. Você não entra no quarto e diz: você vai morrer. Você entra para sustentar. Então, o tempo que resta, ele pode ser vivido com menos dor, com menos medo, com mais humanidade. Isso é psicologia na sua essência. Outro pensamento muito comum: eu vou ficar destruído emocionalmente. Esse pensamento só confirma que o psicólogo, quando ele entra no hospital, ele busca ser amado, né? Tentando agradar todo mundo. E quando você entende que seu papel é realizar um acolhimento com limites, com firmeza, com humanidade, você não se destrói. Né? Pelo contrário, você se fortalece, porque você vê que é possível estar inteiro diante da dor, sem carregar essa dor para casa. Isso é treino, é técnica, é postura, né? Sem falar da importância, sim, da gente também cuidar da nossa saúde mental. Outra clássica é: os médicos não vão me ouvir. Aí você tem razão, se você entrar com termos técnicos, né, com um discurso desconectado, com palavras que ninguém entende, não vão ouvir mesmo. Mas um psicólogo referência em cuidados paliativos fala de forma clara com a equipe. Né? O psicólogo vai falar: o paciente está em sofrimento, né? Precisamos providenciar tal e tal coisa para que a família consiga ter um rito de despedida. Né? Quando a equipe percebe que você ajuda a reduzir conflitos, organizar a família, você deixa de ser o psicólogo que só conversa e passa a ser o profissional essencial do time. E talvez a maior questão seja: não quero trabalhar num lugar que só tem sofrimento. Mas a verdade é que os cuidados paliativos não é sobre sofrimento, é sobre como aliviar o sofrimento. É sobre como a gente ajuda um paciente a encontrar sentido e paz no fim da vida. É como a gente ajuda uma família a se despedir sem culpa. É como a gente ajuda a equipe, por exemplo, a perceber que cuidado não é fracasso, né? Mesmo quando não tem mais cura. É um lugar de dor, com certeza, mas também é um lugar com muitas possibilidades, né? De uma transformação profunda.
é um lugar até de beleza, né? Porque você vai testemunhar os momentos mais genuínos da vida, eu tenho certeza disso. Então eu te digo uma coisa, são essas crenças que podem estar fazendo você não conseguir evoluir como você espera e como você deseja e como você merece, né? Porque a verdade é que os cuidados paliativos não são o fim do seu trabalho como psicólogo. São o lugar onde a sua profissão alcança o auge do sentido. Um ponto importante nos cuidados paliativos é que muitas vezes a família vai ser um maior foco de atuação, né? Com a família, o seu ponto de partida acaba sendo de validar, né? Então, o que vocês estão sentindo é legítimo, né? A gente precisa encontrar junto a forma boa de estar do lado do paciente agora. E assim como nas outras áreas, aqui estão algumas coisas que você deve evitar nos cuidados paliativos, né? Fugir da palavra morte e deixar a família no vazio. Ser invasivo em momentos íntimos de despedida. Esses medos e comportamentos tiram do psicólogo a sua essência e fazem ele perder credibilidade. E é por isso que eu digo, se você sabe se posicionar nos cuidados paliativos, você pode se posicionar em qualquer situação no hospital. Porque aqui acabam se condensando as dores mais profundas, os medos mais intensos, os limites mais reais da vida. E o psicólogo que consegue sustentar isso com firmeza, ética e humanidade, esse psicólogo ele vai conquistar o respeito e estabilidade e ele vai se tornar referência na psicologia hospitalar. Além desses setores no hospital, você também pode trabalhar, por exemplo, na pediatria, na enfermaria, na maternidade. E aqui muitos psicólogos acabam caindo numa armadilha, porque entram achando que é apenas acolher, ou se esquecem de que essas áreas têm regras próprias, dores específicas e até mesmo situações bem críticas. Em todos esses setores, você também pode ter que lidar com casos de terminalidade, de luto, de descompensação psiquiátrica, né? Por exemplo, uma depressão pós-parto. E tudo que a gente falou até agora vai se aplicar em todos esses setores e nessas condições clínicas. Então, guarda isso de maneira bem importante. Não existe um setor mais leve dentro do hospital. Cada área tem o seu peso, tem a sua dor e tem a sua complexidade. E eu te garanto que você vai estar muito mais preparada para trabalhar nessas áreas só com o que você já aprendeu e pôde refletir aqui durante a jornada. Eu vou dar 2 recados bem rapidinhos aqui que vão te ajudar muito na sua evolução na psicologia hospitalar. Na próxima aula, a gente vai conversar sobre o mapa da psicoterapia breve. Você vai aprender o passo a passo que as minhas psicólogas e que as minhas alunas aprendem e que faz com que elas sejam respeitadas, atendam com segurança e referências dentro do hospital. É um mapa completo que vai passar por todas as etapas das intervenções, abordando também os problemas e conflitos que podem e vão acontecer. Então, já se programa para não perder a aula mais importante dessa jornada. Além disso, você vai conhecer os detalhes da nossa pós-graduação em psicologia hospitalar. Ela é fruto de milhares de horas de campo de batalha, né, vivenciando, aprendendo, evoluindo com cada situação que foram aparecendo ao longo desses 20 anos aí, mais de 20 anos de profissão. A pós, ela foi desenhada para dar exatamente o que você precisa, que é segurança técnica, clareza ao caminho e também conforto e estabilidade que a gente precisa aí para a nossa atuação. E antes de terminar, eu gostaria de dizer que eu espero muito que essa jornada esteja fazendo aí diferença na sua vida e te falar que você pode ajudar a transformar a vida de muitas outras psicólogas aí.
Se você puder, compartilha comigo o que você aprendeu até aqui. Você pode comentar em um post no Instagram, no @psicocare. Você pode postar um story e marcar Psicocare. Ou também você pode mandar uma mensagem no direct que eu mesma vou te responder lá, tá bom? Então é isso. Vamos ficando por aqui e eu te vejo na próxima aula.